paz, igreja. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês algo que Deus tem falado comigo, tem ministrado na minha vida. E desde que Ele começou a ministrar na minha vida esse tema, já faz alguns meses, acho que até anos. E eu sempre soube que ia chegar o momento de compartilhar com vocês. Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta. Mas que a gente não venha ter uma resposta rápida, uma resposta pronta, mas que durante toda a ministração o Senhor possa vir trazendo a lembrança no seu coração, Ele venha trazendo essa resposta, né? E a pergunta é: qual tem sido a nossa resposta ao chamado do Senhor? A gente sabe que Deus tem um chamado geral para todos aqueles que o seguem, né? O chamado geral é o vinde a mim, né? Jesus fala vinde a mim, e quando a gente chega até Jesus, Ele nos salva, Ele nos liberta, Ele vai fazendo a obra vai fazendo a obra na nossa vida. E então Ele nos fala, nos manda ide, né? Tudo aquilo que você está recebendo, aprendendo de Jesus, vai e leva, né? Prega o evangelho. Então esse é o chamado geral para todos nós. Mas Deus também tem um chamado específico para cada um de nós. Deus tem pedido coisas para você, para mim, tem nos mandado fazer coisas dentro ou fora da igreja, né? No ministério ou na nossa casa, dentro ou fora da igreja. Ele deu dons diferentes, talentos, sonhos diferentes, promessas diferentes para cada um de nós, para cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós. Amém? Então, enquanto a isso, a esse chamado, né, aquilo que Ele tem chamado você para fazer, qual tem sido a sua resposta? Eu vou compartilhar aqui um pouco hoje do meu chamado, da minha resposta. Amém? Mas eu quero que você vá meditando aí nessa pergunta. Deus falou comigo, tem falado comigo esses últimos anos, através de várias passagens da Bíblia. Mas hoje eu quero compartilhar duas com vocês. Eu não vou estar lendo toda, porque é muita coisa. Mas eu queria que vocês abrissem aí em Êxodo, a partir do capítulo 2. Depois vocês podem ler na casa de vocês. A maioria conhece ou já ouviu falar um pouco sobre a história de Moisés. E eu vou compartilhar aqui só por cima, né, o que eu me identifico com Moisés. E assim, eu queria muito que quando alguém me perguntasse, né, com que personagem bíblico você se identifica? Daí eu falar, eu queria me identificar com Esther, né, quando Mardoqueu ali falou para ela, quem sabe para esse tempo você nasceu? Ela, é mesmo, então vamos todo mundo jejuar e eu vou lá fazer o que eu tenho que fazer. Se eu tiver que perecer, eu pereço. Se eu tiver que morrer, eu morra. E eu fico, uau, mas eu não me pareço nada com a Esther. O Débora, que guiou lá, né, um exército, venceu a guerra ali. E tantos outros, né, mas eu não me identifico com nenhum deles. E tudo bem me identificar com Moisés. Moisés foi um grande líder, né? E uau, me identifico com Moisés. Mas eu me identifico com Moisés só aqui no começo do chamado dele. Então, gente, o Senhor está trabalhando muito em mim. E ali no capítulo 2, né, eu não vou estar lendo, vou estar passando por cima. Ali fala do nascimento de Moisés, como Deus preservou a vida dele, né? Estavam mandando matar ali os meninos, né? E Deus preservou a vida dele porque tinha um propósito na vida dele. Aí ali ainda no 2, mais embaixo, fala que uma briga que ele teve ali, ele matou, né, um egípcio e ele teve medo e fugiu. Aí eu já me identifico esse teve medo e fugiu. Aí mais adiante fala que ele teve um filho ali na terra que ele estava, e o nome do filho dele significa sou imigrante em terra estrangeira. Aí sou eu de novo, imigrante em terra estrangeira. E quando Moisés fugiu para essa terra estrangeira, ele não só fugiu, ficou um pouco e voltou. Ele ficou 40 anos ali.
ele fez a vida dele, esqueceu do Egito. Fez a vida dele, vivendo ali tranquilamente, casou, formou família. E aí ele estava lá pastoreando o rebanho do sogro dele, até que um dia ele se encontrou com a presença de Deus. Deus ali no meio da sarça ardente, Deus falou para ele: Moisés, Moisés. E aí Moisés respondeu: eis-me aqui. Quantos de nós respondemos ao Senhor: eis-me aqui? Eu já falei várias vezes: Senhor, eis-me aqui. A gente fala muitas vezes: eis-me aqui, Senhor. Só que ali, quando ele deu essa resposta, Deus começou a falar para ele qual era o propósito da vida dele. Que Deus ia libertar o povo através dele. E Deus começa a falar: vou fazer isso, você vai lá e vai falar isso, e vai ser dessa forma. E aí Moisés parece que ele já esqueceu um pouco do eis-me aqui. Porque ali no capítulo 3, versículo 11, depois de Deus falar o que queria de Moisés, ele deu uma resposta para Deus, no capítulo 3, no versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Aí ali mais uma vez, meu Deus, quantas vezes eu fico: quem sou eu para trazer a palavra para toda a igreja? Quem sou eu para orar por um enfermo? São tantos quem sou eu. E o mais interessante e o mais lindo de tudo é a resposta de Deus diante dessa pergunta de Moisés. Ali no versículo 12, Deus afirmou: eu estarei com você. Só isso. Deus não falou quem era Moisés, o que Moisés era capaz de fazer. Não interessa quem é Moisés, não interessa quem sou eu. Eu estarei com você. Ali mais embaixo ele fala: eu sou o que sou. Então, para mim, para vocês, como foi para Moisés, não importa quem nós somos, como a gente se sente, como os outros nos veem, quais são as nossas limitações. O que importa é que o eu sou o que sou vai contigo. A presença dele é o que importa, E nessa resposta e nas demais respostas de Moisés, a gente vê ali se revelando o que estava dentro dele, Esse sentimento de inferioridade, ele se sentindo incapaz, as crenças limitantes que ele tinha, a falta de identidade dele, Quem sou eu para fazer isso? Então, tudo isso eu vi que estava dentro de mim também. Só que assim, eu lendo Moisés e me identificando, ao mesmo tempo, essa semana eu li de novo e eu ficava: Moisés, meu Deus, como pode? E ao mesmo tempo Deus falando: é você. E traz um constrangimento, sabe, pra gente. Porque mesmo depois dessa resposta, eu sou o que sou e estarei com você, ali no versículo 4, no 4:1, não. Lá no capítulo 4, no versículo 1, Moisés dá uma outra resposta. Ele ainda não se convenceu. Não basta o eu sou o que sou ir comigo. Ele: mas e se não quiserem me ouvir? Se não quiserem acreditar em mim? Então ele estava ali olhando para o outro, o que os outros vão falar, vão pensar: será que eles vão acreditar? Será que não? E aí o que Deus fez? Mostrou para Moisés os milagres que ele ia fazer. Se não acreditarem em você, tudo bem. Você vai pegar a sua vara, vai transformar em serpentes. E Deus não só falou: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele demonstrou. Moisés, põe a mão no seu peito, tira, está cheio de lepra. Põe de novo, tira, está curado. Você vai fazer exatamente isso e o povo vai acreditar. Então Deus estava ali: eu estou com você, vai. Aí a resposta de Moisés ali no 4:10. Essa é muito eu, muito. 4:10, peraí, deixa eu ler aqui. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Nem no passado, nem agora que falaste com teu servo, eu não consigo falar bem. Isso é o que eu mais falo para o Senhor. Desde que eu me converti, vai fazer 20 anos, ano que vem. E sempre que ele me pede para fazer alguma coisa na frente, eu fico: meu Deus, eu me distraio. Se alguém fazer alguma coisa, eu vou me perder. E eu vou esquecer. E para vocês terem uma ideia, tudo que eu estou falando aqui, está tudo anotadinho assim, até as vírgulas. Porque se eu me distrair, eu vou olhar para cá e eu vou saber que eu estou aqui. Naquele dia que eu estava traduzindo a Daniela aqui, eu estava olhando para ela, porque se eu olhasse para vocês já era.
E aí começou uma voz aqui no meu ouvido, no fone de ouvido. E eu, ai meu Deus, quem que tá falando comigo? E aí eu não queria nem prestar atenção, eu estava traduzindo ela. Só que aí a pessoa não parava de falar. E aí eu falei, deixa eu ouvir o que estão falando aí. Vai, Tayane, vai mais pro meio. Vai mais um pouquinho, tava assim. E eu fui vindo mais pro meio. E quando eu percebi, cadê o que a menina estava falando? Eu sou distraída. E eu falo, Deus, eu não consigo ministrar, eu sou distraída, eu não sei falar. E a comparação, eu não falo igual o Victor, eu não falo igual a pastora. E desculpa atrás de desculpa. Moisés, aqui eu me identifiquei tanto que aqui onde está escrito Moisés, eu até coloquei embaixo, Tayane. Para eu ver que tipo, sou eu, gente. E eu falo, Deus, perdão. Porque quando a gente lê a história do outro, a gente fala, ai, como pode Moisés? Nossa, que cabeça dura. Mas aí quando Deus fala, mas você é igual, ou até pior. Ai, amém, Senhor. Então, Deus ali, né? Olha a resposta de Deus para Moisés, quando ele fala, Senhor, eu não consigo falar. Deus vem e fala para ele, quem deu a boca ao homem? Outra, o Senhor me deu essa boca. Mas aí, gente, Moisés, não ainda satisfeito, foi lá e deu outra resposta no versículo 13. Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Gente, aí a Bíblia fala que nessa hora Deus se irou. Eu falo, nossa, que paciência. Só agora. Gente, Deus falou ali para ele. Deus, ele se irou, mas olha como que é a ira de Deus. Ele não se irou e falou, tá bom, não vou mais usar você. Não. O propósito era para Moisés. Quem ia libertar o povo ali, né? Era Moisés. Deus ia fazer através dele. Então Deus se irou, mas falou assim, tá bom, Moisés, o seu irmão fala bem. Chama ele, ele vai com você. E eu quero confessar aqui para vocês, né? Diante de tantas desculpas, né, que eu dou para Deus, o meu Arão tem sido o Victor. Por até pouquíssimo tempo atrás, é o meu Arão. Porque o pastor ou alguém fala, né? Tayane, leva a palavra na célula. Victor, leva a palavra na célula. Tayane, você vai pregar ali, não sei, oferta ou falar não sei o quê. Aí eu ainda falo, não, tá bom, tudo bem. Victor, você leva a palavra. Tudo transferindo. Então, quantas vezes a gente transfere aquilo que Deus quer fazer pra gente? Ele pediu pra mim, Ele mandou a mim, Ele quer fazer através de mim, Ele quer usar a mim. E a gente transfere, eu transferia. Não, o Victor. E assim, muitas vezes ele fazia, porque ele entendia o meu nervosismo, entendia que eu ficava na semana inteira, eu não vivia, eu ficava, meu Deus, eu tenho que levar. Ele fazia. Outras vezes ele tentava me incentivar, falava, não, faz assim, faz não sei o quê. E qualquer coisa, né, eu tô ali junto. E outras vezes ele se irava também. Falava, não, mandou você que tem que ir. E eu ficava brava, né? Então, por que eu falo que até pouco tempo ele era o Arão, né? Porque teve um dia, não faz tanto tempo, teve um dia que ele falou assim para mim, não sei o que eu tinha que fazer. E eu falei, não vou fazer. E falei, Victor, você quer fazer? E aí ele falou para mim assim, Tayane, você já percebeu que sempre que Deus te pede alguma coisa, a sua primeira resposta é não? Eu fiquei em choque, gente, porque eu não tinha percebido. Só que assim, eu não quis dar o braço a torcer, sabe? Aquele orgulho assim. E aí eu respondi, eu rebati ele e ainda com uma resposta bíblica, porque eu sou crente. Aí eu falei para ele, mas Victor, quem é que obedeceu? Quem é que fez a vontade do Pai? Aquele que falou não e depois se arrependeu, foi lá e fez? Ou aquele que falou, vou fazer e nunca fez? Tá lá, ó, Mateus 28, 21 a 31, vocês podem ver. Aí eu falei isso, só que Deus me constrangeu. Eu falei aquilo para minha defesa, mas Deus me constrangeu. Eu falei, não adianta usar a Bíblia para se defender. E aquilo foi trazendo arrependimento no meu coração. A Sayo me orou agora por mim antes de eu entrar aqui e foi bem essa resposta, né, que eu falei para Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa. Eu quero dizer um eis-me aqui com sinceridade. Eu quero ser sincera
quando eu falar para o Senhor, eis-me aqui. E não é sim para tudo, para qualquer coisa que me pedirem. É sim para o Senhor. Quando eu tiver convicção de que o Senhor está me chamando, eu quero dizer, eis-me aqui. E não um eis-me aqui que depois que o Senhor fala, então faz isso, 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 aí eu começo a dar desculpa. Não, Senhor, muda o meu coração. Eu tenho essa dificuldade, mas o Senhor pode me ajudar. Amém? Então, eu decidi ali que eu não queria mais ser parecida com Moisés só ali no começo, nas desculpas. Né? Então, amém, Senhor, eis-me aqui. Moisés, apesar das desculpas, ele seguiu. Né? Enquanto ele fazia, mesmo com a crise de identidade, mesmo com as inseguranças dele, ele ia fazendo e durante o processo, enquanto ele fazia, Deus ia moldando ele. Deus ia dando identidade, Deus ia aumentando a fé dele, Deus ia amadurecendo Moisés. Eu falei, Deus, é isso que eu quero. E ele então ali foi um grande líder, né? E através dessa obediência dele, apesar das desculpas, ele obedeceu e toda uma nação foi liberta da escravidão. Eu falo, Deus, o que o Senhor pode fazer através de mim, do meu sim? Ainda que eu seja assim, assim, assim. Ainda que eu me sinta assim, assim, assim. Amém? Então, Deus me mostrou que não importa as limitações. Ficou essa palavra na minha mente. Eu sou o que sou, eu vou contigo. Amém? Só que, por mais que eu quisesse, por mais que eu queira, eu ainda me sentia ali paralisada, né? Não era, e Deus foi me mostrando que não era só as limitações interiores, não era só como eu me sentia, não era só esse sentimento de inferioridade, onde eu não consegui. Tinha também muitas coisas exteriores, né, que eu precisava também me arrepender. Da mesma forma que eu estava me arrependendo ali, eu também precisava me arrepender de coisas exteriores que me paralisavam. E aí ele me levou lá para outra passagem que eu quero compartilhar com vocês, que está em João 5, do 1 ao 9. João 5, do 1 ao 9. Eu também não vou ler ali todinha, vocês podem ler depois. Mas é a história também bem conhecida do enfermo que estava paralítico em Betesda. Ele estava ali enfermo e essa enfermidade impedia ele de sair do lugar. Ele estava ali paralítico, né, se arrastando. Então, esse enfermo, ele se arrastava por 38 anos. E quando Deus falou ali comigo, começou a falar comigo através dessa passagem, eu estava exatamente com essa idade. Eu estou com 39, já vou fazer 40 daqui a pouco. Eu estava ali pelos 38 anos. E eu percebi que eu estava assim, em várias áreas da minha vida. Me arrastando, muitas vezes paralisada, né? Paralisada assim, em várias coisas. Nas minhas atitudes, nas minhas metas, nos meus sonhos, nas minhas emoções. Eu estava ali procrastinando. Essa palavra eu odeio, porque ela é muito assim, presente na minha vida. Eu falo, Deus, eu não quero procrastinar. Isso me leva para longe do seu chamado, sabe? Você saber que você tem que fazer uma coisa e você ficar... E é algo que eu luto muito. E... assim, eu vejo Deus trabalhando em mim isso, mas é algo assim que eu preciso me esforçar, né? E nisso a vida vai passando. Eu senti que a vida estava, sabe, eu ia deixando a vida passar, levando do jeito que dava e deixando de cumprir o meu chamado. Então eu estava ali paralisada. E naquele momento que Jesus viu esse homem ali, né, há tanto tempo daquele jeito, Jesus fez uma pergunta para ele. E era uma pergunta simples. Você quer ser curado? A resposta dele deveria ser sim ou não. Simples, né? Mas olha a resposta dele lá no versículo 8. Não, lá no versículo 7. Não, peraí, gente, não é aí também não. É 7? No versículo 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então, ele não falou que sim, eu quero ser curado. Também não falou que não. Ele só ali falou para Jesus, ele justificou o porquê que ele estava assim, paralisado há tanto tempo. E
com essa justificativa, com essa resposta dele, ele mostrou ali essa conformidade. Ele se conformou em viver assim, as águas não se mexem, quando se mexe, né, tem que esperar elas se movimentarem, o anjo movimentar as águas. Quando elas se movimentam, não tem ninguém para me levar, então eu estou aqui, né? E mostra também o quanto ele dependia das circunstâncias, né? E dependia de quem o ajudasse, de quem o levasse, né? E aí, mais uma vez, eu ali falando, Deus, estou entendendo agora. Quantas vezes os meus olhos estão nas circunstâncias, nas coisas que estão acontecendo ao meu redor. Eu estou esperando coisas acontecerem, ou eu estou olhando para as pessoas indo, muitas vezes eu vejo as pessoas seguindo, né? E eu aqui, parada, conformada. E esse conformismo foi algo que Deus também tratou muito no meu coração, assim, porque eu sempre fui uma pessoa do contentamento. Desde pequena, foi algo que Deus colocou no meu coração. Eu sempre tive esse contentamento. Mas chegou um determinado momento da minha vida que Deus falou, Tayane, isso já não é contentamento, isso é conformismo. Você está vivendo conformada. E eu não estava percebendo, né? Porque o contentamento, ele te leva a viver o propósito de Deus enquanto você depende dele. Mas o conformismo, ele te impede de viver o propósito. Você paralisa, você fica ali, tá bom do jeito que tá. E não faz nada para mudar. Então, o contentamento é a paz e a alegria, independente das circunstâncias externas. É a sua satisfação em Deus, sua confiança em Deus. Independente do que for, eu estou alegre, confiante, contente em Deus. E vai seguindo o seu propósito. E eu estava ali, no conformismo. Muitas vezes vivendo situações desfavoráveis, mas eu não questionava, já não fazia nada para mudar. E estava ali num falso conforto, né? É que está acontecendo isso. Né? Então eu me vi muito ali também nesse homem. E a gente vai ali agora para a resposta de Deus, né? Ele não respondeu a Jesus, a pergunta de Jesus, né? Ele deu uma justificativa, mas olha o que Jesus falou para ele ali no versículo 8. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue sua maca e ande. Simplesmente assim, né? Sem lamentações, sem olhar para as circunstâncias, sem esperar a aprovação dos outros, sem esperar que alguém te empurre. Levante-se, pegue sua maca, pega todas essas desculpas e anda, né? E ele imediatamente se levantou e começou a andar. Então, Jesus mostrou ali, sou eu, é a minha presença. Não são as circunstâncias, não são as pessoas que vão te curar, sou eu. Então, mais uma vez ali eu entendi, eu sou o que sou, eu vou contigo, levante-se e ande. Amém? E com tudo isso eu quero contar um pouco para vocês, né? Por que Deus começou e está me tratando nisso, né? Eu fugi do meu chamado por muitos anos. Tudo que eu fazia era pensando em quando eu voltar para o Brasil. Tanto no meu chamado, quanto a minha vida mesmo. A minha vida, durante os 15 anos que eu vivi aqui no Japão, era só levando, né? Fazendo o básico, o raso, porque quando eu voltar para o Brasil, eu já falei para algumas pessoas, né, que tipo, lá em casa, eu não comprava um sofá novo, uma cortina nova, não. Porque quando eu for para o Brasil, eu vou mobiliar minha casa. E isso para todas as áreas. Era uma obsessão. Eu vou voltar para o Brasil e aí eu vou fazer, né? Então eu vivia essa vida conformada, olhando sempre para as circunstâncias, me lamentando. E eu tinha desculpas que muitas vezes eram legítimas, né? Não sei se vocês podem se identificar com muitas delas, né? Mas assim, a minha vida de imigrante aqui nessa nação. A cultura é diferente, né? A dificuldade com a língua. Até hoje eu não aprendi Nihongo. Eu acredito assim que eu me travei tanto, eu me fechei tanto para o Japão que criou um bloqueio até, sabe, do Nihongo. Então, eu não sei falar Nihongo. Como que eu vou evangelizar os japoneses, né? A saudade da família, né? A gente sem saudade, despedidas que eu não pude viver, né? Não pude me despedir da minha avó, dos meus avós, né? E tudo era desculpa, é a vida de fábrica, é muita correria. Eu não me formei, eu vim aqui nessa nação para conseguir um dinheiro, voltar
comprar minha casa, me formar. E eu tô aqui, 15 anos e não voltei ainda. Então, quando eu voltar, eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Então, eram infinitas desculpas que me paralisavam. E muitas vezes vinham pregadores, né, mais lá no início, assim, vinham pastores, né, de outros lugares da Missão Apoio e falavam: você está aqui nessa nação, Deus te trouxe aqui, não é para você ir embora. Na hora, meu ouvido se fechava, meu coração se endurecia e eu ficava: fale por você, Deus está chamando você, por que você tem que dar o seu chamado para mim? O meu chamado não é aqui. Eu não sinto que o meu chamado seja aqui. E eu, brigava com Deus, brigava até com o pregador, que ele nem sabia, ainda bem que eles não sabem. Mas eu sei até hoje quem são os pastores que falavam isso. E eu falava não, não e não. E vivi dessa forma durante os 15 anos, até que Deus deixou eu voltar para o Brasil. A gente foi para o Peru, acabou que não dando certo, aí eu fui para o Brasil. Eu e as crianças, e o Vitor voltou para cá, né? A gente estava ainda decidindo se a gente ficava lá ou vinha para cá. Mas no meu coração, glória a Deus, 18 anos depois voltei para casa. Não vou voltar para o Japão. Quando eu fui embora daqui, eu rasguei cartão de crédito, meus documentos, tudo. Falei, nunca mais vou voltar para cá, rasguei tudo. E depois de um tempo estava lá eu: Senhor, por favor, me dá o visto. Mas é mais pra frente. Mas assim, eu cheguei no Brasil e eu comecei a viver uma luta. Acho que uma das maiores lutas com Deus. Uma luta interna também comigo mesma. Porque eu me senti ali no Brasil, na casa da minha mãe, do meu pai, no meu lugar onde eu queria estar. Eu me senti tão deslocada, não pertencente. Eu falava: Deus, eu quis tanto voltar para cá e agora eu não sei viver no meu país. Eu não estou me achando aqui. E ao mesmo tempo, lá no fundo, eu sabendo que eu não ia ficar ali, não era para eu ficar ali. E aí eu me senti mais paralisada ainda, porque a sensação que eu tive, eu cheguei ali e eu falei: parece que eu fui congelada por 18 anos e agora eu fui descongelada. E todo mundo andou, minha família, meus amigos, todo mundo, né, cresceram, tem suas casas, sua vida, e eu paralisei, descongelei agora com 2 malas. Minha vida inteira está dentro de 2 malas e 2 filhos. E nem o marido está aqui, porque o marido já estava no Japão. Eu ficava me sentindo tão fracassada, eu ficava: Deus, mas não vou embora, o Senhor vai fazer um milagre aqui, eu vou me adaptar de novo. E eu vi ao mesmo tempo ali o ministério morrendo, porque não tinha chamado algo ali. E as crianças, né, a Júlia e o Juan já não queriam ir para a igreja comigo, mas eles iam, forçados, né? Mas chegou um momento que eu nem conseguia ir para a igreja, então eu não conseguia orar, eu não conseguia ler a Bíblia, eu só chorava. Foi uns 3 meses nessa luta com Deus. Chorando, chorando, chorando. Eu não saía do quarto, minha mãe chegava no quarto, abria a janela, falava: Tayane, vamos no mercado, você tem que sair dessa casa. Eu começava a varrer a casa e eu começava a chorar, sentava e começava a chorar. E ela: o que foi? Eu: não sei. Só que eu sabia, Deus estava me falando: você vai embora. Você queria vir, mas não é aqui. E eu: não vou. Só que não adianta, a gente sabe que não adianta lutar com Deus, né? A gente vai perder. Pode demorar, a gente pode arrastar o dia que a gente vai perder, mas a gente vai. E aí, eu não aguentei mais. E eu entreguei o Brasil para o Senhor. Eu fiz uma oração. Eu falei: Senhor, eu volto para o Japão, eu te entrego o Brasil. Mas eu tenho um pedido. 2. Eu quero que ao chegar no Japão, eu me sinta em casa, como eu nunca me senti. E outra coisa, tira o Brasil do meu coração. Se não é para eu ficar aqui, tira o Brasil do meu coração. Quando eu fiz essa entrega, essa oração de entrega, aquele peso, aquela angústia, aquele choro que não parava, saiu. Foi um alívio. Eu continuei um pouco triste porque eu ia ter que me despedir, eu ia ter que vir embora, mas aquele peso saiu. E eu tive a convicção de que eu estava fazendo certo, que eu tinha que voltar para cá. Eu brigava até com alguns irmãos, né, os hispanos de Rama, daqui também, até o pastor Tiago. Falava: eu tô orando, vocês vão voltar. E eu falava: para de ficar orando contra o que eu tô orando. Vocês são muitos, eu sou só eu sozinha. Vocês estão estragando a minha oração.
Mas eu entendi, eu tinha que voltar. E a partir desse momento eu comecei a ter experiências com Deus. Foi umas 2 semanas assim de muita experiência, de eu ouvir, sabe, na minha mente, de eu ter sonhos. Deus começou a falar comigo, trazer essa convicção, é isso mesmo, você está no caminho certo. E uma coisa que Ele me disse é que eu não preciso tirar o Brasil do seu coração. Eu coloquei esse amor no seu coração pelo Brasil, para você servir o povo brasileiro, esteja ele onde estiver. E tem um Brasil dentro do Japão. Essa frase, até hoje, às vezes eu estou fazendo qualquer coisa, vem na minha mente. Tem um Brasil dentro do Japão. Esse amor que Deus colocou no meu coração pelo Brasil, eu transformei ele em idolatria. Brasil, 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 Brasil. Mas esse amor é para que eu sirva a nação brasileira. Amém? Eu não sei o que Deus tem te pedido, né? Que o Espírito Santo venha trazer a memória. Que desculpas vocês têm dado assim como eu. O que o Senhor já te pediu e você tem falado, não, Senhor. Amém? Deus começou ali a me mostrar que nos 15 anos que eu vivi aqui, 12 deles eu já estava com Jesus. E mesmo assim foi difícil para mim. Todas aquelas desculpas que eram, válidas, Deus sabia, Deus conhece o nosso coração, mas eu já tinha Jesus, Ele que preenche o vazio. Eu já tinha essa igreja que eu sempre, desde que eu pisei meu pé aqui, eu falei, Deus, que igreja é essa? É a minha família. Viram meus filhos crescer, me viram grávida, acompanharam tudo, meu casamento, a luta pela conversão do meu marido. É a minha família. E Deus me mostrando, Tayane, quantos brasileiros tem lá que estão vivendo a mesma dor que você viveu, mas eles não têm Jesus. Eles não têm essa família a quem pertencer. Muitos ali só enfiados no trabalho. Jogos, sunaco. E Deus ia falando a semana inteira. E eu estava lá cozinhando, daí eu ia para o banheiro e começava a chorar, porque eu não queria que minha mãe visse. Aí eu vou falar o que para ela, né? Aí eu chorava, voltava e Deus continuava falando. Eu voltava de novo. Deus, que vazio é esse que essas pessoas devem sentir? Eu tinha o Senhor e foi difícil para mim. Então, como é para eles, né? E foi aí que eu comecei a dizer um sincero, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E Deus foi me mostrando. Seu chamado é lutar pelas famílias, é lutar pelos casamentos, é cuidar dessas vidas imigrantes no Japão. Amém? Eu queria, então, voltar agora para vocês. Qual tem sido a resposta, a sua resposta? Você sabe qual é o seu chamado? Eu ouvi uma frase essa semana que me marcou muito e é realmente isso. Para a gente saber qual é o nosso chamado, a gente precisa conhecer aquele que nos chamou. O primeiro passo para isso é entregar a nossa vida a Ele e começar a caminhar com Ele. Mas mesmo muitas vezes com muito tempo de cristão, a gente ainda não conhece esse Deus. E para a gente saber qual é o nosso chamado, a gente precisa conhecer. Essa é a primeira coisa. E a segunda muitos já sabemos o chamado, e não só o chamado, às vezes a gente ainda não tem convicção do chamado ministerial, mas quantas coisas Deus já tem te pedido, quantas coisas Deus já tem falado, já tem confirmado no seu coração, olha, faz isso. E a gente está arrastando, a gente está dando desculpas, a gente está se sentindo incapaz, ou a gente está esperando a aprovação do outro, Então, eu vou falar aqui algumas coisas que Deus foi trazendo ao meu coração. Para cada uma dessas coisas, eu quero que você pense aí, que você fale para você mesmo. O eu sou o que sou está comigo. O eu sou o que sou está contigo. Levante-se e ande. Amém? Então, não espere ser perfeito. Não espere terminar mais 3, 4 cursos. Não espere ser profissional. Não espere ser perfeito naquilo que Deus tem te chamado. Levanta e anda. Ele vai com você. Ele vai te capacitar no caminho. Amém? Não espere você ser curado, seja fisicamente, seja nas emoções. Não espere você ser curado. Se Deus te chamou, vai.
Não espere as finanças melhorarem. Quantas vezes a gente fica esperando Deus, quando eu tiver dinheiro? Não, é agora. É com o que você tem, é do jeito que você pode. E eu vou te prosperar, e eu vou te conduzir. Eu vou trazer a provisão. Quantos aqui já sentiram no coração de abrir uma célula? E a resposta tem sido: Senhor, quando eu tiver uma casa maior. Gente, para uma célula funcionar, 3, 4 pessoas, não precisa começar com 20. Começa agora do jeito que dá, no quarto, no espaço que você tem. E Ele vai abrir as portas, e Ele vai dar um lugar maior. Ou vai ficar todo mundo apertadinho ali, mas a presença de Deus vai estar ali. Amém? Então comece essa célula. Não espera. Não espere o seu filho, né, que você tanto espera chegar, né, essa notícia de que você está gerando. Vai fazendo agora. Se você já tem esses filhos, não espera eles crescerem, não espera não dar mais trabalho. Faz agora do jeito que dá. Não precisa ser como antes, né, quando você era solteiro e podia fazer qualquer coisa a qualquer hora. Mas faz do jeito que dá. Levanta, pega a sua maca e ande. Não espera o seu marido se converter. Muitas mulheres estão orando e clamando pelo marido. Não espere ele se converter. Começa a fazer o que você pode nesse momento. Não espere o seu filho voltar para Jesus. O seu filho vai ver a sua fidelidade. Ele vai ver Jesus através de você. Ele vai ver a promessa do Senhor se cumprindo através da sua vida. E ele vai voltar. Confia, ele vai voltar. Mas faz agora o que Deus te mandou fazer. Amém? Você que é jovem, não espera terminar a escola, não espera terminar a faculdade, não espera você achar o marido ou a esposa para você começar a servir ao Senhor, fazer o que o Senhor tem te pedido, tem te mandado. Faz agora. O melhor tempo é agora, né? Eu comecei a ver que a gente espera tantas coisas que estão lá no futuro e a gente não sabe nem se esse futuro vai chegar, se o amanhã vai chegar. Então, o tempo que nós temos para cumprir os chamados de Deus e fazer o que Deus nos manda é hoje, é agora, é já. O eu sou o que sou está contigo, levante-se e ande. Amém? É a palavra que Ele colocou no meu coração e eu queria muito poder compartilhar com vocês. E a minha oração é para que a gente saia dessa paralisia, para que a gente deixe de dar desculpas. Deus, Ele não espera uma perfeição. Ele não espera que a gente faça o melhor, da melhor forma. Ele conhece as limitações de cada um. Então, se tiver que diminuir o ritmo, amém, a gente diminui. Se tiver que adaptar para cada fase da nossa vida, né? Amém, a gente vai adaptar. Mas não pare, não diga não para o Senhor. Né? Amém, isso é uma coisa que eu aprendi de forma dura. Né? Depois de muitos nãos, de não querer, me render totalmente à vontade dele. Era um eis-me aqui, mas era um eis-me aqui até onde ia de acordo com aqueles planos que eu já tinha feito, com aquilo que eu já achava que eu conseguia. Então, não vamos paralisar, vamos seguir, prosseguir. Ontem teve o impacto ali com o pastor Machado e a primeira palavra ali que ele deu, o título era: aquele que carrega a visão, carrega a unção. A unção é a presença de Deus. E foi exatamente o que Deus falou ali para Moisés. Eu te dei a visão e agora eu te dou a unção, a minha presença. Então vai. Você pode cumprir a missão. Você tem a visão, você tem a unção, que é a minha presença. Então você pode cumprir essa missão. Cumpra essa missão. Amém? E assim, só confirmou aquilo que Deus tinha colocado no meu coração para trazer nessa manhã. Que vale muito a pena. Ainda que o chamado de Deus para a nossa vida, ele nos cause um sofrimento momentâneo, ainda que exija muitas vezes sacrifício da nossa parte, exige muito sacrifício. Não é fácil viver para Deus, fazer a vontade dele, tudo que ele nos pede, olhar para o outro, muitas vezes, antes de olhar para nós, doar do nosso tempo, falar: Senhor, eis-me aqui. Às vezes a pessoa nem quer ouvir, mas vale a pena, porque o que Deus mostrou ali, o nosso eis-me aqui, ele beneficia gerações. Ele vai ecoar na eternidade. Assim como Moisés, tantas vidas, nações serão libertas da escravidão através da nossa vida, quando nós estamos dispostos com um eis-me aqui sincero diante do Senhor.
Amém? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu queria, sabe, fui sincera aqui, não quero ninguém me olhando torto depois, viu? Mas assim, Deus trabalhou já muito, mas ainda eu sei que ainda falta muito. Ainda tenho muita dificuldade, muitas desculpas que eu já não vou dar para o Senhor. Né? Minha oração agora é, apesar disso, Senhor, eu vou. E eu quero orar por vocês. Né? Ainda que a obra não tenha sido completa na minha vida. Né? Que eu não tenha chegado a essa perfeição. Ainda acho que nunca vou chegar só nos céus. Né? Mas eu quero orar por você. Você que... Se há alguém, não sei se há alguém aqui que ainda não entregou a vida, Jesus não fez essa oração e quer fazer essa oração, né? É o início para você saber qual é o seu chamado. Mas você também que já está, né? Eu até pedi para colocar um louvor ali, para que o pessoal do louvor também possa, né? Se você se identifica estando há pouco tempo de caminhada com o Senhor, ou muito tempo de caminhada, né, com Cristo, se você é líder, se você é obreiro, se você está no louvor, não importa. Se você se identificou com essa palavra, com essas desculpas, com essa vida paralisada, né, que a gente possa se render aos pés do Senhor hoje. Vem aqui na frente, vamos fazer essa oração juntos, para que Ele continue fazendo na minha vida e faça na vida de vocês também, para que a gente possa dizer ao Senhor um eis-me aqui, sincero, verdadeiro. Amém?